Yeah! Hello everyone! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o canal Mais Barcarena Oficial, um canal criado para você aprender inglês de uma forma simples e prática. Eu sou o Teacher Ed e hoje nós vamos falar sobre o artigo definido the. Gente, mas antes disso eu vou deixar, como sempre, aquele link para aquele desconto espetacular para você agora começar a estudar na Minds English School. Vai ficar lá na descrição, é só clicar, preencher e enviar. Agora vamos ao assunto? Guys, esse é um vídeo complementar ao primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, falando sobre os artigos indefinidos. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima, aqui ou aqui, eu não sei muito bem, mas eu vou deixar aqui em cima para você clicar, depois que você assistir esse vídeo, para você assistir também o primeiro vídeo sobre os artigos indefinidos a e an, que foram explicados no primeiro vídeo. Algo que ajuda muito, e eu já deixo isso como dica, é você pesquisar quais são as palavras mais frequentes, mais faladas da língua inglesa. Isso foi uma coisa que me ajudou bastante, né? Eu dei uma preferência para elas, aprender situações com exemplos e tudo mais. E no topo dessa lista nós temos esse artigo the, que é muito comum, muito utilizado. Ele está no topo das palavras mais usadas da língua inglesa. E esse artigo em português significa o, a, os e as. Ou seja, nós podemos utilizar tanto para o masculino quanto para o feminino, no singular e no plural também. São várias as situações que a gente utiliza o artigo definido the. E eu vou listar agora aqui todas elas para vocês. Então, na primeira situação, a gente vai usar o artigo definido the quando aquilo que nós estivermos falando for algo único, ou seja, só existe um, só há um. Por exemplo, the Pope is visiting Brazil. The Pope is visiting Brazil. O Papa está visitando o Brasil. Observem que o Papa é único, só existe um. Outro exemplo é the moon is bright tonight. The moon is bright tonight. A lua está brilhante hoje. A lua está brilhante hoje. Na mesma situação, a lua, nós temos uma também. É por esse mesmo motivo também de ser único que a gente utiliza o artigo definido the para falar sobre superlativos. Tá? Quando quero falar o melhor, o maior, o mais interessante, o mais bonito, o mais alto. Quando eu falo o mais, os mais, dependendo se for singular ou plural, eu estou colocando aquela pessoa, aquela coisa, aquele grupo no topo, como únicos naquela categoria ali. Então, também utilizamos the. Por exemplo, Minds English School is the best English school in Brazil. Minds English School is the best English school in Brazil. A Minds English School é a melhor escola de inglês do Brasil. Quando eu falo de único, eu também posso estar falando de único dentro de um contexto, não porque exista só um. Por exemplo, the car I was talking about is that one. The car I was talking about is that one. A gente tem certeza que não existe só um carro, certo? Existem milhões. Porém, o que eu estava falando é apenas um. Aquele que é como diz nossa frase. The car I was talking about is that one. O carro que eu estava falando é aquele ali. O carro que eu estava falando é aquele ali. Nessa próxima situação, a gente vai utilizar o artigo definido the sempre que estivermos falando sobre um instrumento musical. Por exemplo, I play the piano. I play the piano. Eu sei tocar piano. Atenção! Sempre vamos utilizar o artigo definido the antes de instrumentos musicais.
the piano, the guitar, the keyboard, the violin, ok? Usamos também o artigo definido the para falar sobre um sistema ou um serviço. Por exemplo, please call the police. Please call the police. Por favor, ligue para a polícia. Por favor, ligue para a polícia. I listen to the music on the radio. I listen to the music on the radio. Eu escuto música no rádio. Nós também podemos usar o artigo definido com adjetivos, como por exemplo poor, rich, elderly e alguns outros mais, para indicar um grupo. Por exemplo, life can be very hard for the poor. Life can be very hard for the poor. A vida pode ser muito dura para os pobres. A vida pode ser muito dura para os pobres. She works for a group to help the disabled. She works for a group to help the disabled. Ela trabalha para um grupo que ajuda pessoas com deficiência. Ela trabalha para um grupo que ajuda pessoas com deficiência. E agora, esse é um caso em que a gente não usa o artigo definido. Nós não usamos o artigo definido quando estamos falando de pessoas, nomes próprios. Por exemplo, William Shakespeare wrote Hamlet. William Shakespeare wrote Hamlet. William Shakespeare escreveu Hamlet. Observe que eu não uso o artigo definido the antes de William Shakespeare e nem antes de Hamlet. Paris is the capital of France. Paris is the capital of France. Paris é a capital da França. Paris é a capital da França. É um erro muito comum, né? Utilizar o artigo definido antes de nomes de lugares como Pará, Brasil. E os estudantes cometem, é muito comum cometer esse erro e dizer, I live in the Brazil, né? Ou I live in the Pará, por exemplo. Nesse caso, a gente não utiliza a forma correta de dizer I live in Brazil, I live in Pará. No entanto, a gente tem algumas exceções, né? A gente tem regra, a gente também tem exceção. Nós podemos utilizar o artigo definido the antes de nomes de lugares que possuem em sua construção palavras como kingdom, states or republic. Por exemplo, she is from the United States of America. She is from the United States of America. Peter lives in the United Kingdom. Peter lives in the United Kingdom. Além disso, também podemos usar o artigo definido the antes de países que possuem substantivos no plural em seu nome. Por exemplo, I would love to meet the Philippines. I would love to meet the Philippines. Eu adoraria conhecer as Filipinas. Eu adoraria conhecer as Filipinas. Também utilizamos o artigo para falar de características geográficas. Por exemplo, the Atlantic Ocean, the Atlantic Ocean, the Amazon River, the Amazon River, o Rio Amazonas. A próxima situação que a gente utiliza é para falar sobre newspapers, jornais. Por exemplo, the Washington Post, the Washington Post, the Times, The Times. Também utilizamos para falar sobre prédios e obras de arte que são bem conhecidas. Por exemplo, the Empire State Building, the Empire State Building, the Taj Mahal, the Taj Mahal. Outra situação é para falar sobre organizações, organizations. Por exemplo, the United Nations, the United Nations. E nessa situação, nós utilizamos o artigo definido the para falar sobre hotels, pubs and restaurants. Por exemplo, the Ritz Hotel, the Ritz Hotel. Porém, nós não utilizamos se o nome desses lugares for o nome do dono. Por exemplo, Brown's Hotel,
Brown's Hotel. E nesse caso, Brown é o nome do dono, portanto, não utilizamos the antes. E para finalizar, nós utilizamos o artigo definido the antes de nomes de família. Por exemplo, The Simpsons, The Simpsons, The Flintstones, The Flintstones, The Addams Family, The Addams Family. E é isso aí, pessoal. Thank you very much pela presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham aprendido e compreendido. Caso tenha alguma dúvida, retorne o vídeo, assiste de novo. Eu sei que foram várias situações, mas é uma questão de prática. Practice makes perfect. Sempre lembrem disso. A prática leva à perfeição. Curta o nosso vídeo, pode compartilhar, sinta-se à vontade e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. See you in our next video. Bye!